Irmãos, vamos falar hoje de um assunto que eu gosto bastante. Vamos falar de fé e confissão. Dentro do assunto fé e confissão, vamos falar de um assunto muito interessante que eu gosto muito. É a importância da confissão. Preste atenção, irmãos. Essa aula vai mudar a sua vida e se você agir em cima dela, você vai ver como o seu mundo vai mudar. Se não mudar em um mês, em 6 meses, 1 ano, 2, mas o mundo muda quando você começa a fazer isso. Olha só. A importância da confissão. Você diz que não podia fazê-lo e no mesmo instante em que disse ficou derrotado. Disse que não tinha fé, e neste mesmo instante a dúvida, como um gigante, levantou-se e o amarrou. Talvez você não conheça até que ponto é dominado por suas palavras. Você falou em fracassar e o fracasso assenhorou-se de você. Assenhorar é virar o seu senhor, te dominou. Então você ficou falando, não consigo, estou fracassado, não posso. Ficou falando coisa ruim. E aquela coisa ruim domina você e vira o seu senhor. Falou em temer. E o temor envolveu ainda mais. Já estava temeroso no momento de fraqueza e fica falando, não vou conseguir, não vou conseguir, meu Deus. E aí a coisa piora. Então, porque a gente está falando uma coisa que sente, o coração é enganoso. Fale a palavra de Deus, mesmo sem vontade ou sem ter lógica, mesmo que não aparenta as coisas, mas falando, não, Deus falou isso, é o que vai acontecer, Deus falou isso, é o que vai acontecer, sou mais que vencedor, vai acontecer isso, que eu sou mais que vencedor e porque Deus falou. Olha só o que o homem mais sábio do mundo disse. Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Enreda-te com as palavras da tua boca. Enreda-te te amarra. Você se amarra, você enreda-te, se amarra com as palavras da tua boca. Prende-te com as palavras da tua boca. Então o que você fala é muito importante. Você é filho de Deus, você é imagem e semelhança de Deus, então você tem poder. Então quando você fala coisa ruim, de derrota, tudo, você vai se amarrando. Então você não consegue ter as coisas boas porque você, com o seu poder, escolheu coisa ruim. Vamos aprender a testificar, testemunhar e confessar. Poucos cristãos reconhecem a importância da confissão e o seu valor em suas vidas. Sempre que a palavra confissão é empregada, eles automaticamente pensam em confessar pecados, fraquezas e fracassos. Contudo, este é apenas o lado negativo do assunto. A confissão negativa de nossos pecados apenas abre a porta para a confissão positiva de toda a palavra de Deus. Então vamos aprender que confessar é falar o que Deus fala, é falar a palavra e acreditar que Deus falou e é a verdade. Nada em nossas vidas cristãs é mais importante do que a nossa confissão. Nada é mais importante na vida cristã do que aquilo que você fica falando o dia todo, que fala a boca, que está cheio o coração. Apesar de raramente mencionarem isso nas igrejas, mas eu acho isso uma das coisas mais importantes, é a confissão do cristão.
A vida cristã é chamada de confissão em Hebreus 3:1. Mas a palavra confissão no grego, quando foi escrito, ela tem dois sinônimos que pode na hora da tradução ser reconhecimento ou admissão. Então, quer dizer, ela pode ser que seriam sinônimos de qualquer maneira, mas ela pode ser entendido na tradução do grego reconhecimento, reconhecer que é verdade, então falar. A vida do cristão é confissão, é reconhecer e ficar falando que aquilo é verdade. Ou admissão, admitir que aquilo é verdade. Então a vida do cristão é confissão. A vida do cristão é admitir que a palavra de Deus é a verdade e ficar falando. A vida do cristão é reconhecer que a palavra de Deus é a verdade e ficar falando. Então ele olha uma coisa, ele sente uma coisa diferente da palavra, mas ele se firma na palavra, ele confessa a palavra, ele reconhece a palavra, ele admite a palavra. Entendeu? As duas palavras estão intimamente relacionadas, mas têm significados diferentes. A palavra grega, da qual se traduz a palavra confissão, significa dizer a mesma coisa. Significa dizer o que Deus diz. Significa concordar com o que Deus diz em nosso testemunho. Então, o que Deus falou, a gente concorda. Então, a gente fala a mesma coisa. Mesmo que a situação seja outra, você veja seja outro, ou você sinta seja outro, você sempre confessa a verdade. Você sempre confessa o que Deus falou. Você sempre concorda com o que Deus falou. Porque esta é a verdade. O céu e a terra passará. A palavra de Deus nunca passará. Então vamos aqui continuar. Concorda com o que Deus diz a nosso respeito, o nosso testemunho. Dizer o que Deus declara na sua palavra acerca de seus pecados, suas enfermidades, seus aparentes fracassos na saúde, salvação, vitórias ou qualquer outra coisa da sua vida. Em outras palavras, a confissão é testificar ou admitir o que Deus diz. Então, o que Deus diz referente aos pecados? Ele levou. O que ele falou da doença? Ele levou. Então, se tiver alguma doença, não é sua, é do capeta. Pode sair em nome de Jesus. Não aceito nada que não seja de Deus. Não aceito nada que está ligado à palavra, que está ligado contra a palavra de Deus. Então, irmãos, Deus quer o melhor para você, Ele te ama, coloque sempre isso na cabeça, repita sempre, eu vou ser um vencedor, eu tudo posso naquele que me fortalece, eu vou vencer tudo porque Jesus já venceu primeiro, Ele falou que Ele é a cabeça e eu sou o corpo, então tudo que Jesus tem, agora eu tenho. Então ele tem vitória, ele está sentado do lado do Pai, ele venceu a morte, venceu a doença, venceu tudo e está com Deus. Nós estamos assentados com ele, espiritualmente nós somos mais que vencedores porque estamos ligados com Deus. E consequentemente, um vencedor não pode ser de um lado e não ser do outro. Então nós somos vencedor na carne, vencedor do problema, vencedor em tudo. Mas não por causa do nosso poder, porque nós estamos ligados com Deus e Ele é vencedor de tudo e Ele dentro de nós também vencemos tudo. Sempre confesse a palavra. Deus falou isso, pelas feridas de Jesus eu estou curado, sou mais que vencedor, e aí você sempre confessando e acreditando que esta é a verdade. Maravilha, como eu gosto dessa palavra de confissão. De falar realmente o que Deus fala e falar as promessas, viver as promessas e acreditar que isto é a verdade. Isso muda tudo, irmão. Vamos orar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, entra agora, Senhor, com teu amor, com teu poder, envolva esse meu irmão, essa minha irmã, envolva, penetra agora lá no fundinho, na alma, lá da alma, lá no fundo, Pai. E dê aquele refrigério, aquele alívio,
Muda os pensamentos, Pai. Coloque pensamentos mais sábios. Muda os sentimentos ruins. Não deixe o irmão aceitar, Pai. Ele reconheça que aquilo ali não é de Deus. Então isso aqui eu não vou aceitar porque não é de Deus. Deus é amor, paz e alegria. Pai, desça com teu fogo agora, Pai, e começa a destruir todo o mal. Toda a obra do inferno, toda a doença, começa a queimar, começa a arrancar, começa, Pai, a destruir todo o mal. Em o nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder e toda a autoridade, eu vou contra você agora, mal, problema, doença, saia dessa vida. Eu te arranco, eu te amaldiçoo, toda a obra do inferno eu desfaço. Você opressão, você mágoa, você coisa ruim, você pressão, você problema, em nome do Senhor Jesus, doença, saia dessa vida. Eu te arranco, tá amaldiçoado, doença, seque caroço, suma. Em nome do Senhor Jesus, problema na vida, problema no serviço, problema em casa, aonde tiver o mal, problema com o marido, com a esposa, com o filho, com doença ou no tráfico, em nome de Jesus, seja qual for a coisa ruim, em o nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra, eu quebro toda a força do inferno agora, quebro toda a ação, desfaço todo o mal nessa vida, em nome do Senhor Jesus. Oh, maravilhoso Deus, Pai querido, Pai amado, quão maravilhoso Tu és. Oh, perfeito Deus, aleluias, aleluias, eu te louvo. Pai, eu te glorifico, Pai, eu te exalto, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tanto amor. Muito obrigado por sempre querer nos ajudar, por estar sempre conosco e nos fazer mais do que vencedor. Obrigado, Senhor, por atender o irmão e mudar a vida deles, Pai. Obrigado, Senhor, te agradeço, Pai. Te louvo, aleluia. Muito obrigado. Amém e amém.